Vamos ficar de pé. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 2, o versículo 1. O 1 e o 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo, pelas bênçãos imerecidas, pela grande oportunidade de vermos a Tua Palavra, onde homens incrédulos tiveram que testificar da vinda da Tua Palavra nesta era, da vinda do profeta nesta era. Ajuda-nos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Nós vamos continuar a leitura aqui do livro, de primeiro livro de Reis. Todos que assistem conosco pela internet, Deus os abençoe. O versículo 3. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos, que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai e o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Malanaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, e foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Glória a Deus. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela:
de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará. Que me dê por mulher a Abisague, a sunamita. E disse Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. E então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela, só uma pequena petição te faço. Não me rejeites. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque te não faria virar o rosto. E ela disse, dê-se Abisague, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, e por que pedes a Abisague, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei, para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão, Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse, assim diz o rei, sai daí. E disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim, da casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse.
a saber, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi, a sua semente, a sua casa, e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Louvado é o nome de Deus. Depois enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe, edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí. E daí não saias nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei, boa é esta palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo, eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abardou o seu jumento e foi a Gate, para Aques, a buscar a seus servos. Assim, pois, Simei trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe, não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo, no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste, boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandato que te mandei? Disse mais o rei a Simei, bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos ajude. Deixa eu fazer meu registro aqui. Glória a Deus. É muita peleja, né? Muita peleja até atravessar o rio. 2:46. É muita peleja até cruzar o rio. Nós vamos ver um pouquinho na mensagem. Ide e dizei a meus discípulos. A partir do parágrafo 279. Deixa eu dar um recadinho para vocês aqui. Eu deixei uma lista atualizada de mensagens ali na administração. Aí quem quiser fazer pedido de mensagem, vem com os irmãos que atendem lá e faça o seu pedido. Basta você colocar o seu nome completo e o número da mensagem. Pode ser só o número, põe de forma legível o número das mensagens que você quiser. E eu acredito que daqui, uns 30 dias? Daqui a uns 30 dias a gente manda o pedido. Final do mês para o começo do outro, a gente manda o pedido. Se alguém tiver interesse, tem mensagens que foram impressas agora recente, tem mensagens novas. Se alguém interessar,
Então, tem ali a lista para fazer o pedido. Aquele valor que está escrito na mensagem é lá no balcão de Goiânia. Para chegar para nós tem mais o frete, então ela encarece um pouquinho mais. Eu até escrevi lá, mais o frete. É aquele valor mais o frete, então tem o transporte. Tá? Então que os irmãos fiquem à vontade para fazer os pedidos. 279. Ide e dizei aos meus discípulos. Sua mensagem foi: vá, diga a meus discípulos que eu os encontrarei na Galileia. E sua mensagem é hoje: ele se encontrará com você. Eu te encontrarei onde quer que se encontrar com ele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Glória a Deus. Mas, meus amigos, como aquelas pessoas foram surpreendidas quando elas ouviram este homem na praia, dizendo: lançai vossa rede. Elas não sabiam disto. E estes homens de Emaús, quando eles andaram e conversaram com ele, e não sabiam disto. E muitos de nós, meus amigos, não temos atingido a marca da suprema vocação em Cristo, e porque não reconhecemos. Muitas vezes no trono do julgamento haverá decepções. Quando você vir que aquela é a religião de Jesus Cristo, ela traz salvação e alegria e felicidade. Glória a Deus, como foi chamada, como Paulo disse nos dias antigos, no caminho que foi chamado de heresia. Heresia é loucura, você sabe. No caminho que foi chamado de heresia, assim sirvo eu, o Senhor Deus de nossos pais, no caminho que foi chamado de heresia. Muitas vezes você vê pessoas que estão felizes, regozijando e cheias do Espírito de Deus, onde a cura divina e poderes e maravilhas e milagres são realizados. Eles dizem, é hipnotismo. Eles dizem, é isto, aquilo ou aquilo outro. Mas se você apenas ler a Bíblia, é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você apenas não reconhece, você apenas não imagina quem é. Eu espero que antes deste dia terminar, que ele faça algo em sua vida, que você o reconheça, e a ressurreição brote em seu coração, se já não está, e você observe os pássaros cantando diferente. O amado Jesus ressurreto esta manhã, ressuscitou dos mortos, portanto todos os temores da morte se foram. Aleluia! Eles estão selados no mar do esquecimento. Quando o velho São Paulo chegou no fim do caminho, e ele estava sentado ali com correntes ao redor de seus pés e ao redor de suas mãos, eles estavam fazendo uma armação ali para que eles pudessem cortar sua cabeça. Quando eles disseram, Paulo, agora o que você acha disto? Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória a Deus. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. O Senhor justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Glória a Deus, quando eles o levaram ali, e ele arrancou seu colarinho e colocou sua cabeça ali, a morte o encarou bem de frente. Ela disse, agora o peguei, agora você está com medo. Ele disse, ó morte,
onde está o teu aguilhão? Olhou ali, ele os viu cavando um buraco para colocá-lo na sepultura. E a velha sepultura lamacenta disse: eu pegarei, eu o moldarei de novo, eu contaminarei o seu corpo, os vermes da carne entrarão e sairão de você. Ele disse: sepultura, onde está a tua vitória? Mas ele virou sua cabeça em direção a Jerusalém. Oh, que coisa! Mas graças a Deus, o qual nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que coisa! Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Onde está a vitória do inferno? Onde está a vitória da sepultura sobre o crente? O crente que vive para Deus. Oh, meu Deus. Não tem como, né? Não tem vitória. A morte não tem poder sobre os eleitos, sobre os que vivem a palavra. O irmão Brana chega a dizer que não existe demônios suficientes no inferno para impedir a nossa vitória. Não tem demônios suficientes ali. Eu estava lendo ali agorinha para a gente ficar. O irmão Brana dando testemunhos aqui das suas viagens pelo mundo. Aqui ele disse: estreita é a porta, parágrafo 28. Dali nós fomos para Porto Rico, ali nós fomos recebidos com grande triunfo. E milhares vezes milhares enchiam a pista, até que foi calculado umas 40 mil pessoas. Umas 40 mil preciosas almas que vieram ao Senhor Jesus. E no andamento eu espero que eu diria isso para a minha própria igreja, porém eu não poderia dizer lá fora ao público, ao redor, onde as pessoas de casa não estão, porque isso talvez seja considerado errado. Porém eu tenho o nome do juiz aqui num pedaço de jornal, que deu o discurso quando nós estávamos partindo, aqui mesmo, ele e a sua comitiva. E ele disse: nós temos sido honrados na ilha de ter diferentes ministros. Ele disse: quando o senhor Billy Graham acabou de deixar a ilha recentemente, e disse: nós tivemos uma gloriosa reunião. Ele diz: porém, Billy Graham somente nos trouxe o mesmo evangelho que nós sempre temos ouvido. Ele disse: então nós fomos honrados de ter o senhor Roberts na ilha. Ele disse: e o senhor Roberts nos deu uma grande reunião de 3 dias. Porém, disse, as despesas foram tão altas no hotel. Disse, deixou $35 mil por 3 noites pela despesa do hotel. E ele disse: então o senhor Osborne esteve aqui, o qual foi um grande servo de Cristo. Porém, disse, quando o senhor Osborne foi embora, houve uma decepção. Disse, parecia que tudo estava acabado. Porém, disse, nós notamos que nesta reunião, realmente não havia quase ninguém na plataforma para o irmão Branham orar. Porém, disse, depois que os cultos terminaram, nós recolhemos caminhões cheios de velhas cadeiras e cajados e tudo mais na audiência. Glória a Deus. Ele diz, desta vez, isto não foi um homem, Deus veio a nós. Ele disse, glória a Deus, o juiz disse. Eu disse, o irmão Branham, né? Não esperem as minhas orações, somente as suas orações por aí.
ponham as suas mãos um sobre o outro. E eles trouxeram, possivelmente, uma dúzia ou duas na plataforma. E quando desceu o discernimento, as pessoas somente gritavam. Nós ficamos num hotel de 4ª classe e pagamos todas as nossas próprias despesas e gastos, nós mesmos. Glória a Deus. Que prática de vida, né? Glória a Deus. Vai lá e fica no hotel de 500 estrelas e deixa a dívida. Mombrana ficou num hotel simples, pagou as dívidas. A igreja pagou, né? Todos eles mesmos. Amém. Vai ter um ensaio? Vai, né? Tem ensaio agora com os jovens. Sexta-feira nós temos culto de oração e também ensaio, né? Graças a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela palavra, pelo profeta, pela mensagem enviada a nós. Ajuda nós a crermos nela conforme ela é e vivermos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda teu povo em todas as suas necessidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aos que assistiram também conosco pela internet, Deus os abençoe. Então, até outra vista, Deus os abençoe, Deus os recompense por todas as vossas dádivas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apagam tua fé. O mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o teu lamento. E às vezes tu pensas em abandonar tua cruz, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento